Olha esse caso aqui, gente. Essa pessoa desapareceu. E aí, 22 anos depois ela foi encontrada, gente. E o que a gente vai ficar fazendo 22 anos? Os bens dela vão ficar lá? Sem a gente fazer nada? Não tem lógica, né? Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela simplesmente saiu para trabalhar e no caminho de casa para o trabalho, do trabalho de casa, ela sumiu. Esse cara sumiu, ninguém conseguiu encontrar. Sumiu o carro, sumiu tudo. Aí, 22 anos depois, vem a ferramenta do Google Maps e algum curioso estava olhando a cidade. E aí, olhou bem aqui e falou, estranho isso aqui que está aqui no lago, do lado da estrada. E aí foram ver, gente. Não é que o cara saiu da estrada com o carro e caiu no lago e ninguém conseguiu achar ele. E aí foram ver na imagem de satélite e conseguiram encontrar esse ponto aqui estranho. Foram lá, tiraram o carro, era o cara que estava 22 anos desaparecido. Então são para esses casos. Imagina, a família vai ficar 22 anos esperando e não podendo mexer nos bens. Não tem como, né, gente? Bora lá então. Tá bom, Thiago. Beleza. E como é que funciona a questão da morte presumida com decretação de ausência? Ou declaração de ausência? É quando a pessoa sumiu, ok? E não se encaixa em nenhuma daquelas hipóteses. Ela simplesmente sumiu. Poderia ser esse caso desse cara aqui que caiu no lago. Então, ele caiu no lago lá, ninguém sabe. Ele simplesmente estava indo do trabalho para casa e sumiu. Ok? Então ele não se encaixa em nenhuma daquelas hipóteses. E aí eu venho para cá. Gente, eu vou ter que adotar 3 fases para poder decretar a morte presumida dele. Então, primeiro eu vou ter uma curadoria de bens do ausente. Depois eu vou ter uma sucessão provisória. E depois que eu vou ter uma sucessão definitiva para aí declarar a morte presumida. Ok? Então bora lá para cada uma das fases. Curadoria de bens, gente. Primeiro, quando eu peço a morte presumida daquela pessoa, eu tenho que pedir a curadoria dos bens dele. Então a gente vai ficar durante 1 ano, aqueles bens vão ficar sendo administrados por um curador. Então olha só, pode qualquer interessado, eu posso ser indicado para ser o curador. E aí eu chamo os interessados para que todo mundo coloque lá, olha, eles tinham uma dívida comigo, olha, eu tenho um bem a receber, eu sou herdeiro, olha, eu tenho alguma dívida a pagar para ele. Então a gente vai chamar todo mundo que tem créditos e débitos com aquele morto, com aquele suposto morto. E aí eles vão apresentar todo mundo, ok? Para mim poder, durante esse 1 ano, eu pegar e reunir todo mundo que tem algum tipo de direito ou dever com aquele morto presumido. Então, pessoal, quando eu falo aqui da curadoria de bens, eu tenho que ter publicação de editais convocando os ausentes durante 1 ano. Então ela dura 1 ano, porque eu tenho que publicar editais chamando as pessoas que têm créditos e débitos com ele. Então eu chamo todo mundo para reunir todo mundo para ver quem é que vai fazer parte daquela sucessão. Ok? Bom, passado esse 1 ano, que alguém vai ficar administrando e eu vou convocar todos os interessados, a gente vai fazer o que a gente chama de sucessão provisória, que é o quê? A transmissão precária de bens. Então eu vou ficar fazendo assim, olha, tá aqui, tá todo mundo, todos os herdeiros, sucessores dele, eu vou transmitir para vocês os bens, mas é provisório, viu? Vocês não podem ficar dispondo livremente deles. Por quê? Porque o cara que a gente está tentando declarar como morto presumido, ele pode voltar. E aí, se ele voltar, o que acontece? Ele fica sem todos os bens dele? Então não pode, gente. Então a gente dá do tipo, olha, eu vou dar para você vou dar para o outro, mas vocês podem usar e tal, mas vocês não podem ficar dispondo livremente. Vocês não podem simplesmente sair vendendo tudo e ele ficar sem bem nenhum. Ok? Então bora lá. Se eu não prestar garantia, eu vou ser excluído. Então o que acontece? Quando eu vou lá e pego o bem, eu tenho que pegar o bem e deixar uma garantia de que se eu deteriorar esse bem, quando o morto voltar tem alguma coisa aqui para colocar no lugar. Ok? Então é uma fase em que tudo é provisório. Para eu pegar um bem do morto presumido, eu tenho que deixar uma segurança, uma caução lá para que ele não fique sem nada se ele voltar. Ok? Aí, ascendentes, descendentes e cônjuge, eles podem pegar os bens independente de caução, independente de segurança, de prestar garantia,
ok? Porque eles seriam sucessores diretos. Então, se eles pegarem, é porque no futuro próximo eles iriam ficar com os bens mesmo. Então, eles podem pegar sem prestar essa segurança, essa garantia, ok? Aí, o que acontece, gente? Os frutos e rendimentos daqueles bens que estão ali, eu vou ter que pegar e fazer uma divisão assim. Ascendente e descendente de cônjuge, eles não precisam reter. Aquilo, por exemplo, que eu coloco uma casa para alugar, eu posso pegar e ficar com aquele aluguel, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sou descendente dele de alguma forma. Eu sou sucessor dele de alguma forma. Então eu ia ficar com aquele dinheiro de qualquer forma, ok? Então se eu pego uma casa e eu sou filho, sou pai, sou marido da pessoa que está presumidamente morta e eu coloco ela para alugar, eu posso pegar aquele dinheiro e agir do jeito que eu quiser. O que eu não posso é vender aquele bem. Agora os frutos daquele bem eu posso usar do jeito que eu quiser. Agora olha só. Os demais, alguém que tem algum crédito com ele, por exemplo, olha, aquela pessoa que está presumidamente morta estava me devendo dinheiro. Eu posso pegar um bem dele, mas aí tudo que eu tiver de frutos, metade eu fico para mim e metade eu coloco para capitalizar os frutos. Então eu só fico com metade daquilo. A outra metade eu tenho que guardar para ficar capitalizando, porque se o cara voltar, eu tenho que pegar essa metade com a capitalização de juros e devolver para ele, ok? Então essa aqui é a sucessão provisória, gente. Quanto tempo dura essa sucessão provisória? 10 anos, gente. Olha só. A sucessão provisória, essa história bem aqui que eu estava falando para vocês, ela vai durar 10 anos. Então olha só. 1 ano de curadoria de bens, mais 10 anos de sucessão provisória. Aí que a gente vai começar a falar de sucessão definitiva. Então, quando passou 1 ano de curadoria, mais 10 de provisória, aí que eu posso pedir a sucessão definitiva. Ou seja, 11 anos após aquela pessoa ter desaparecido. Então, olha só. Essa aqui é a regra geral. Uma outra hipótese é se o ausente tiver mais de 80 anos, tiver 80 anos ou mais, e faz 5 anos das últimas notícias dele. Aí isso aqui é uma exceção que eu posso pedir já imediatamente. Então, se encaixar nesses requisitos cumulativos, ou seja, 80 anos ou mais e 5 anos das últimas notícias, eu já posso reduzir esse período de 10 anos, ok? Beleza. Então, quando eu detenho uma sentença com uma sucessão definitiva, ou seja, 10 anos após a abertura da sucessão provisória, a gente encara que presumidamente aquela pessoa morreu. É aqui nesse momento, a partir da sentença que está aberta a sucessão definitiva, é que tem a presunção da morte daquela pessoa. Então, são 11 anos para que eu declare presumidamente a morte quando nós temos o procedimento de ausência. 11 anos daquela pessoa ali, ok? E aí, quando eu declaro sucessão definitiva, aquelas pessoas que prestaram garantia, que prestaram calção, podem pegar de volta. Então, eles podem pegar de volta todos os calções e garantias prestados, ok? E todo mundo vai poder dispor livremente dos bens. É a partir desse momento da sucessão definitiva, quando o juiz chega lá e diz, está morto presumidamente, aberta a sucessão definitiva, todo mundo pode dispor livremente dos bens. Beleza? Ok, pessoal? Entendido? E aí, pessoal, olha só a história. O cara pode voltar. Ok? Depois desse período de 11 anos, o cara pode voltar. Se ele voltar no período de 10 anos após aberta a sucessão definitiva, ou seja, passou 1 ano da curadoria, passou 10 anos da provisória, se ele voltar no período de 10 anos após a sucessão definitiva aberta, olha o que acontece. Ele fica com os bens que estão ali. Os bens que não existirem voltam para ele. Ou, por exemplo, se eu vendi uma casa e comprei outra, com o dinheiro daquela casa, eu vou ter que dar aquela casa nova para ele. Ok? Lógico, se eu paguei um pouco a mais, ele vai ter que me pagar o que eu paguei a mais. Mas, por exemplo, se aquela casa valia 40 mil e eu comprei uma outra de 50, ele fica com a casa e me devolve 10 mil. Ok? Que é a diferença entre o valor da casa antiga para a casa nova. Beleza? Agora, se passarem 10 anos da sucessão definitiva e ele voltar, ele não tem mais direito a nada. É só a partir de 10 anos da sucessão definitiva
que ele passa a não ter mais direito a nada, gente. Então, olha só. 1 ano da curadoria de bens, 10 anos da provisória, 11, e mais 10 anos da definitiva, ou seja, 21 anos para ele não ter mais direito a nada, gente. É só a partir de 21 anos que ele passa a não ter mais direito nenhum. Ok? Então, gente, essa daí é a morte presumida com decretação de ausência, com declaração de ausência. Ok, gente? Beleza? Então, olha só. Perguntas para vocês pensarem. Qual é o momento que se dissolve o casamento nessa questão da morte presumida com declaração de ausência? Quando é que o casamento passa a deixar de existir? Segunda, se o ausente, o morto presumido lá com declaração de ausência, retornar depois da extinção do casamento, o que acontece? Então a pessoa foi lá, que estava casada com aquele presumido morto, pediu o divórcio, extinguiu o casamento, ou seja, alguma coisa assim, e aí o cara volta. Eu volto a ficar casado com aquela pessoa? Ou não? Ou já era, não tem mais volta? O que acontece? Pesquisem isso.